Nos últimos meses, provavelmente você já ouviu falar sobre o tema reforma tributária sobre o consumo, seja em reportagens na TV, em redes sociais ou até mesmo em grupo de empresários. Mas a verdade é que muitos empresários ainda não entenderam o que está por trás dessa mudança, por que esse nome reforma tributária. E isso é absolutamente normal, tá? A reforma é um tema complexo e cheio de termos técnicos. Por isso eu estou aqui para te explicar de uma maneira simples o que é essa mudança e por que esse assunto merece a sua atenção. Quando falamos em reforma tributária, estamos falando principalmente sobre a forma como os tributos sobre o consumo serão tratados no país. E quando falamos em consumo, estamos falando das operações do dia a dia de uma empresa, ou seja, quando ela compra, quando ela vende, presta um serviço, emite um documento fiscal. Tudo isso faz parte desse ambiente que está passando por mudanças. Por isso que esse assunto não é um assunto restrito a governo ou contadores. Ele diz respeito ao funcionamento do seu negócio. Quando ouvimos falar sobre reforma tributária, muitos pensam que é só a implementação de novos tributos dentro desse universo gigante de tributos que nós pagamos diariamente. Mas a mudança é muito mais ampla do que só a implementação, a criação de novos impostos. Ao longo dos próximos anos, as empresas começarão a perceber mudanças relacionadas à emissão de notas fiscais, ao sistema emissor de nota fiscal, à forma de cálculo dos tributos, de aproveitamento de créditos tributários, processos internos, formação de preço, análise de margens e resultados financeiros. Não significa que tudo vai mudar de uma vez, mas que as empresas elas precisam acompanhar esse processo de transição que vai se dar ao longo aí dos próximos 7 anos. E é justamente por isso que estamos começando essa jornada agora. Talvez depois desse conteúdo você esteja pensando, tá, mas minha empresa é muito pequena, ela é do Simples Nacional, isso realmente tem a ver comigo? E a resposta é clara, sim. Não porque todas as empresas terão o mesmo impacto, mas porque todas as empresas estarão inseridas nesse ambiente econômico que está sendo transformado. Estamos falando de mudanças que vão influenciar a forma como as empresas fazem negócio entre si, fazem a formação de preço, analisam seus custos e despesas e tomam as decisões tributárias para os próximos anos. E justamente por ser uma mudança tão ampla que vai mexer com tantas coisas ao mesmo tempo, é que vai existir um processo de transição e adaptação que já começou. Nesse momento não é hora de fazer nenhuma mudança, nem de tomar decisão precipitada, ok? Mas é importante que você saiba que essa mudança existe e que ela vai impactar em empresas com estruturas semelhantes. E é justamente por isso que vale a pena você acompanhar esse tema de perto, afinal não é um tema ligado somente a governo e contadores, mas que vai atingir principalmente você, empresário. Empresas que entendem mudanças com antecedência normalmente conseguem se preparar melhor para decisões futuras. Se existe uma mensagem que eu gostaria que você levasse desse vídeo, a mensagem é a seguinte: a reforma tributária sobre o consumo não é um assunto exclusivo do governo, contadores ou empresas grandes. Ela faz parte de um cenário em que vai impactar todas as empresas que operam no país. No próximo vídeo, nós vamos entender o porquê que essa reforma está sendo falada nesse momento, já que foi aprovada há alguns anos. Te espero no próximo vídeo.